Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à nossa videoaula de língua portuguesa. Na aula anterior, nós conhecemos a fábula da formiga e a pomba na versão contada por Esopo. Mas hoje nós iremos ouvir essa mesma fábula, esse mesmo título, mas que foi reescrita, foi recontada por outra pessoa, por Teresa Guerra. Então, vamos começar com a nossa leitura de leite. A Pomba e a Formiga, versão contada por Teresa Guerra. Forçada pela sede, uma formiga desceu até um riacho. Arrastada pela corrente, ela se viu a ponto de morrer afogada. Uma pomba que se encontrava em um galho de uma árvore viu a urgência. Pegou um raminho da árvore, aproximou-se da correnteza e alcançou a formiga que subiu no ramo e se salvou. A formiga, muito agradecida, assegurou à sua nova amiga que se acontecesse alguma situação, ela devolveria o favor, ainda que sendo tão pequena. A pomba não conseguia imaginar como a formiga poderia ser útil a ela. Pouco tempo depois, um caçador de pássaros avistou a pomba e, mirando-a com um rifle a ponto de matá-la, aguardava o momento certo. Vendo o perigo em que se encontrava a pomba, a formiga rapidamente entrou na bota do caçador e picou seu tornozelo, fazendo-o soltar a sua arma. O rápido instante foi aproveitado pela pomba para levantar voo e assim a formiga pôde devolver o favor à sua amiga. Moral da história: sempre alguém pode ajudar ao outro, mesmo que haja uma enorme diferença de tamanho. Não se pode menosprezar a ajuda, por pequena que possa parecer. Então, acabamos de ouvir uma outra versão da fábula A Formiga e a Pomba, e nessa versão reescrita, recontada pela autora Teresa Guerra, vocês perceberam que há mais detalhes descritos na história? Então, assim acontece todas as vezes que recontamos uma história que ouvimos. Então, hoje a gente vai ver um pouco sobre reconto de histórias. E o que é recontar? O ato de recontar, contar de novo algo que se ouviu, de narrar, mas essa narrativa tem que ter o máximo de fidelidade possível daquela história. Eu não posso alterar a história, eu posso acrescentar alguns detalhes, trazer mais informações, mais descrição, mas eu tenho que contar a história do mesmo jeitinho que eu ouvi, conservando o tempo, os personagens, por exemplo. Então, nós contamos de uma forma própria. Então, às vezes acrescentamos detalhes e, por isso, há tantas versões de uma mesma história. Como, por exemplo, fábulas. A gente vai ver as fábulas com o mesmo título, mas há alguma versão diferente, há algum detalhe diferente entre um texto e outro. Os contos de fadas também, se a gente for ver direitinho, tem alguns autores que trazem detalhes que outros já não traz. Então, tudo isso em virtude do reconto, porque sempre ao recontar, eu acrescento mais detalhes àquela história. Vamos ver um outro exemplo. Então, eu trouxe para vocês o exemplo da fábula A Raposa e as Uvas. E a gente vai ouvir a versão original, contada por Esopo, escrita por Esopo, e a versão recontada, reescrita pela autora Ruth Rocha. Então, vamos começar ouvindo A Raposa e as Uvas, de Esopo. Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo, sabendo que ia encontrar muita uva. A safra tinha sido excelente. Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os beiços. Só que sua alegria durou pouco. Por mais que tentasse, não conseguia alcançar as uvas. Por fim, cansada de tantos esforços inúteis, resolveu ir embora dizendo: Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se alguém me desse essas uvas, eu não comeria.
Moral da história: desprezar o que não se consegue conquistar é fácil. Ouviram com atenção? Vamos agora ouvir a outra versão contada por Ruth Rocha. A raposa e as uvas. Uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo: eu nem estou ligando para as uvas. Elas estão verdes mesmo. Ouviram com atenção essas duas últimas fábulas? Vocês perceberam que, apesar da história ter o mesmo enredo, uma raposa que foi atrás das uvas, mas não conseguiu pegar as uvas e foi-se embora dizendo que não queria mais. Vocês perceberam que, apesar de ter o mesmo enredo, ter o mesmo personagem, as histórias tinham uma versão diferente? Uma tinha mais detalhes, até a fala da raposa era maior, e já a outra foi bem mais breve. Então, isso acontece porque cada autor tem uma forma própria de escrever. Então, quando eu reconto, eu posso acrescentar mais detalhes, deixar a história um pouco maior, ou reduzir, deixar a história mais breve, mais resumida. E por isso é que há tantas versões diferentes de uma mesma história. E que tal agora vocês gravarem um vídeo, um áudio e mandar lá no grupo da turma, recontando a história da formiga e a pomba? Vocês também podem dizer o que mais gostaram nessa história, né? E enviar para os colegas ouvirem. Vamos lá? E assim, finalizando mais uma videoaula, desejo a vocês uma boa atividade, bons estudos e até a próxima!